É comum a gente associar a presença cigana no Brasil a um estereótipo de leitura de mão, de dança, né, e também da presença nas praças e até mesmo uma romantização muito errada sobre a questão de liberdade para os ciganos. Mas a história do povo cigano no Brasil vem de uma cronologia muito extensa, marcada por perseguição, degredo e principalmente por resistência espiritual. E é disso que a gente vai falar hoje. Olá a todos, sejam muito bem-vindos e hoje vamos falar sobre a presença dos povos romanis no Brasil e como vai influenciar na formação da linha dos ciganos dentro das macumbas. Esse vídeo é um vídeo muito importante para mim, não somente por causa de eu gostar do estudo sobre a formação dos povos ciganos, de como os ciganos chegam no Brasil, de como o povo romani vai se estabelecer aqui e trazer suas influências, tanto espirituais quanto culturais. Mas também é muito importante porque eu estou falando de uma ascendência minha. Né? Minha família Shinti vem do povo Shinti, que são ciganos que chegam no Brasil junto com os Calé, com os Romani e outros povos. Né? E isso para mim tem um apelo muito emocional, muito forte, porque é algo que eu vivi durante muito tempo sem mesmo entender que eu fazia parte disso. Então, não somente pela parte de pai, que tem essa ascendência Shinti, como também pela parte de mãe, que vivenciou, né, muita ligação com os povos ciganos. Então, hoje é um vídeo que tem um apelo pessoal meu. Diferente de outros imigrantes que vão chegar aqui para fazer a vida, os povos ciganos vão chegar no Brasil através do degredo. A coroa portuguesa, através das ordenações filipinas, vai olhar para a vida dos romanis como um crime de vadiagem. A partir de 1574, quase 75, a gente vai ter a chegada de João Torres, né, um romani que vai marcar o início da chegada dos povos ciganos no Brasil. Ou seja, a gente tem os primeiros ciganos chegando no Brasil, a primeira família chegando aqui, 74 anos depois da invasão dos portugueses no Brasil. Isso é bem no início da colonização. A família de João Torres não é a única a vir para o Brasil. Vieram outras famílias, como por exemplo a família Canzado, né, que vai chegar no Brasil e se espalhar pelo interior sobre a ótica, sobre o olhar e a vigilância da coroa portuguesa, dos colonizadores, para poder se diluir essa etnia, para poder se diluir essa família. Não era no objetivo de colonizar, não era no objetivo dos ciganos chegarem aqui e criarem raízes, e sim diluir eles, misturando tanto com os pretos, com os indígenas e também até com os portugueses que eram marginalizados, para que eles deixassem de existir. Então o objetivo era claro que era apagar a etnia cigana. Isso a gente vai ver ao longo da história dos povos ciganos aqui no Brasil. O foco desse estudo precisa ser a marginalização dos povos ciganos. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre toda a história do povo cigano, comenta aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo mais voltado para isso. Mas a gente está falando aqui da marginalização do povo cigano no Brasil. Né? E a gente vai entender através disso que durante séculos até falar a própria língua era proibido, né? O caló e o romani, ou calé e rom, era proibido ser falado, a utilização das roupas típicas dos povos ciganos era proibida, assim como também acampamento em conjunto, né? As famílias viviam marginalizadas, viviam em pequenos acampamentos, mas quando aqueles acampamentos se tornavam algo muito grande, massivo, era combatido pela coroa portuguesa. No Brasil colônia, o cigano era o eterno estrangeiro. Se o indígena era visto como selvagem, o preto era visto como o escravo, né, o cigano era visto como o indesejado, era visto como aquele que deve ser banido. Então, desde sempre, já existia uma forma de tratar os ciganos como que a qualquer momento eles poderiam ser expulsos de qualquer lugar, não somente das suas terras, mas do próprio Brasil. Né? Isso para lugar nenhum, né? Não existia um lugar específico, já que o cigano nunca teve uma terra própria. Essa marginalização criou um povo que vivia nas frestas da sociedade. Isso por consequência que existia uma dificuldade entre os ciganos deles criarem comércio. Afinal de contas, ninguém queria comprar dos ciganos, ora por dizer que era amaldiçoado, ora por dizer que não gostava de se misturar com esse tipo de gente. Né? O próprio termo cigano vem de imundo, né? O termo cigano é pejorativo, o certo seria romani. A gente acabou adotando a palavra cigano por consequência da popularização desse termo. Né? Mas o termo cigano em si é algo bem pejorativo. Né? Então, as pessoas não compravam dos ciganos, não empregavam ciganos, né? E escravizavam os ciganos, perseguiam eles. Então, as próprias comunidades ciganas, né, que ao decorrer da história do Brasil a gente vai ver que vão chegar outras etnias, como os Shinti, os Calé, né, já que os romanis já estavam aqui. Né? Então, esses próprios ciganos começam a comercializar entre eles, para que existisse ali uma sociedade meio que por baixo dos panos. Né? Falar que é cigano já era um crime. Então você
comercializar entre os povos ciganos era algo que era mais criminoso ainda, porque a própria coroa portuguesa ia olhar para isso como uma tentativa de domínio de mercado, né? Então, era combatido o comércio entre os próprios ciganos. E a gente vai entender isso mais para frente com alguns acontecimentos que são até um pouco tristes. A religiosidade dos ciganos era sempre adaptativa, né? Dependia de onde eles estavam. Isso para poder fugir das perseguições, né? Então, uma parte da Europa, América Latina e principalmente ali a chegada deles no Brasil, a gente vai ter esses ciganos adotando um catolicismo de fachada. O culto a Santa Sara Calha e a santos populares escondia uma ancestralidade que não se perdia. Os ciganos não tinham templos, então o próprio acampamento era seu templo, né? O fogo era o seu altar e a ancestralidade seu guia, já que os povos ciganos sempre tiveram uma ligação muito forte com a sua própria ancestralidade. Tanto é que a gente vai ver até hoje isso refletido em costumes sociais, como o fato de casamento, né? A gente vai entender que ciganos de uma etnia casam sempre com os ciganos da mesma etnia para manter viva aquela ancestralidade e aquela etnia, né? Então, dificilmente você vai ver ciganos que são Shinti casar com ciganos que são Romani e assim vai. Obviamente isso acontece, né? Mas isso é algo que é quase um tabu entre as etnias ciganas. É preciso desmistificar algumas narrativas que servem para vilanizar a cultura do povo cigano, né? Como, por exemplo, a ideia de que ciganos eram grandes escravistas. A gente não vai esconder os fatos, a gente sabe que existiam ciganos que eram comerciantes de escravizados, mas a gente precisa deixar claro como que funcionava esse comércio escravagista que era controlado por esses ciganos. No Rio de Janeiro, a participação dos ciganos era tão mínima nesse comércio escravagista, né, principalmente comparado aos escravagistas luso-brasileiros, que o governo impunha restrições severas nesses ciganos que faziam comércio de escravo. Eles só podiam comercializar numa rua específica chamada Rua dos Ciganos, que hoje é chamada de Rua da Constituição, no centro do Rio de Janeiro. Existem crônicas e estudos históricos da época, como a de Moraes Melo Filho, que vai falar pra gente o seguinte: todos os ciganos que exerciam essa atividade de serem donos de escravo e vendedores escravagistas cabiam em uma única casa, naquela única rua. Isso porque eles eram considerados revendedores de segunda mão. Isso é, todos os escravizados que chegavam doentes, que não tinham uma boa condição física, era vendido a baixo custo para esses ciganos que faziam comércio de escravizados ali na Rua dos Ciganos, nessa casa específica. Então, até mesmo os escravizados que eles vendiam eram vistos como algo que não tinha tanto valor. A gente não vai minimizar o quanto é problemático um cigano estar escravizando um preto ou indígena, mas a gente também precisa lembrar que existe toda uma etnia que era muito maior do que essa pequena parcela que fazia esse tipo de comércio. Assim como também a gente vai lembrar que existiram capitães do mato, que existiram indígenas que apoiavam a colonização, tudo isso, e nem por isso a gente vai demonizar, né, os indígenas ou esses pretos em geral por consequência das atitudes desses capitães do mato aí. E aqui vamos chegar ao ponto central do nosso vídeo, onde que esses ciganos vão adentrar as macumbas aqui no Brasil. Existe uma lógica sobre a questão das macumbas, isso desde o calundu, da santidade, né, da cabula, da macumba carioca e até umbanda e quimbanda, é que os espíritos que vão se manifestar dentro dessas religiosidades são espíritos de pessoas perseguidas, marginalizadas. E aqui a gente entende, né, que ao longo da história, desde 1574, né, os ciganos são perseguidos pela coroa portuguesa, pelos padres jesuítas e por toda a sociedade, até mesmo durante a ditadura militar no Brasil. Então a gente entende que esses ciganos são pessoas que eram marginalizadas, que obviamente vão morrendo ao longo da história e vão se tornando ancestrais dos próximos ciganos que vão estar adentrando as religiosidades das macumbas, por exemplo. Assim como o caboclo, né, que a gente vai ver dentro das manifestações, é aquele espírito que perdeu a sua terra, né? O preto velho é aquele espírito que perdeu a sua liberdade. O cigano que vai se manifestar, ou a cigana, são espíritos que nunca tiveram um lugar no sol, que nunca tiveram um lugar para poder falar que ali é seu. Para ter uma base, a gente já sabe que os ciganos chegam aqui em 1574. E a primeira terra, de fato, dos ciganos, que não é emprestada nem invadida, vai acontecer no Distrito Federal em 2015. Onde o governo, em 2015, cede um pedaço de terra para um grupo de ciganos. Ou seja, desde 1574 estão no Brasil sem ter uma terra própria. A partir do século 17, 18 e 19, a gente vai ver essas etnias ciganas se relacionando com as outras etnias, né? Os indígenas, né? Os pretos, e vão começar a se encontrar em religiosidades e grupos sociais de resistência, né? Como, por exemplo, né, o calundu, a cabula e a macumba carioca. Isso quer dizer que esses ciganos, né, que sejam eles romani, xinti, calé, né, eles vão acabar
se direcionando a pequenos grupos de resistência para poder sobreviver, já que eles também sofriam perseguição. E vivendo nas periferias, nos mesmos lugares que os pretos, os indígenas, os muçulmanos e outros também, como as mulheres perseguidas pelos seus maridos, né, como as outras etnias indígenas que também vão chegar aqui, né, os ciganos acabam trocando muitas experiências e a sua visão sobre a espiritualidade, até um pouco de esoterismo, né, que era construído dentro da própria cultura dos ciganos. E com isso entendemos que desde o Calundu já temos povos ciganos também participando daquela religiosidade. Com a chegada da cabula, que a gente também vai fazer um vídeo maior sobre a cabula, que vai ter uma influência muito grande dos povos islâmicos no Brasil, né, como por exemplo os malês, os mussurumins, os haussais, a gente vai ver os ciganos também se aproximando por consequência de que esses muçulmanos que vão aderir e formar a cabula junto, sendo herança do Calundu, eles vão trazer para a gente também o misticismo muçulmano, dos sufistas, por exemplo, né, que vai ter a geometria sagrada e muitas outras coisas que a gente vai ver num vídeo só sobre cabula e preto velho. Então os ciganos vão aderir àquela religiosidade e também vão começar a manifestar seus ancestrais através de incorporação. E quem são os ancestrais dos ciganos que vão estar ali presentes? Outros ciganos, obviamente. Até porque a gente já viu no vídeo que muitos deles vão ter relações dentro da mesma etnia por questões de querer manter a sua própria etnia viva, né? E seja ele Romani, Calé, Xinte e todas as outras etnias ciganas que vão chegar no Brasil. Com o surgimento das grandes metrópoles, assim como foi com os caboclos, assim como foi com as pessoas do Calundu, a gente vai ver muitos desses ciganos migrando para o Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, mas sobretudo Rio de Janeiro, né, que até então, capital do Brasil, tinha essa promessa de algo que fosse uma mudança de vida, né? E eles vão, obviamente, se reunir na Pequena África, assim como os africanos e indígenas também vão fazer, né? E ali eles vão contribuir dentro do que a gente vai chamar de macumba carioca, né? A formação da macumba carioca. Se vocês querem um vídeo só sobre a formação da macumba carioca, comenta aí que eu faço um vídeo falando sobre isso. E já dentro da macumba carioca, dentro das expressões religiosas que vão acontecer na Pequena África, a gente vai ver esses ciganos incorporando seus ancestrais, que até então, assim como o Exu, era chamado de quilundo, né? E com a chegada dos iorubás, assim como vocês viram lá no vídeo sobre Exu e Pombagira, vocês vão ver esses quilundos ciganos agora serem chamados de Exus ciganos e pombagiras ciganas. Esses Exus ciganos e essas pombagiras ciganas traziam muito da questão étnica e cultural desses ciganos antepassados. Então, eles tinham uma diferenciação no tipo de trabalho. Até hoje, quem já se consultou, já viu a manifestação de uma pombagira cigana, percebe que existe uma diferença ali entre as outras pombagiras, assim como o Exu cigano também. E com o passar do tempo, a gente vai ver esses Exus ciganos e essas pombagiras ciganas criarem raízes dentro das macumbas, né? E as pessoas começam a perceber que algum desses espíritos, né, tanto pombagiras ciganas quanto Exus ciganos, vão começar a se distanciar um pouco do comportamento das linhas de Exu e Pombagira. A questão de linha a gente entende que é uma coisa mais moderna, que não existia muito essa questão de linha, né, mas ainda assim já se diferenciava os tipos de trabalho através desses espíritos. Então se olhava para aquele cigano e aquela cigana que estava incorporando o seu antepassado, o seu ancestral, né, e entendia que ele ia se manifestar dentro daquele arquétipo, dentro daquela questão cultural e étnica ali. Então as pessoas começam a buscar aqueles que eram descendentes de cigano para poder se consultar ou conversar com espíritos que tinham aquele viés. Obviamente, no futuro vão se criar as linhas separadas por consequência de existir uma particularidade muito grande dentro desse comportamento desse Exu cigano, dessa pombagira cigana. Alguns espíritos vão permanecer dentro da linha de Exu e Pombagira, como até hoje existem Exus ciganos e pombagiras ciganas, mas outros vão se identificar com uma linha própria, onde a gente vai chamar de linha dos ciganos. E essa linha, ela vai ter sua particularidade, uma forma de trabalho um pouco diferente, que infelizmente é muito mistificada. Essa linha vai surgir principalmente no final dos anos 60, ali pegando anos 70 e tendo um forte no final dos anos 80 e 90. Isso por consequência da cultura popular ficar muito forte sobre a etnia cigana, sobre os mistérios ciganos, né? Começam a surgir livros, novelas como por exemplo Explode Coração, né? Vai trazer uma questão cultural sobre os ciganos fantasiosa, mas que as pessoas vão começar a aceitar mais a cultura dos ciganos. Então é através da própria mistificação e entendimento errado sobre a cultura dos ciganos, já que o que a gente vê na cultura popular não faz parte do que os ciganos realmente são, vocês vão ver a aproximação dessa linha, porque nós começamos a aceitar melhor essa cultura e começar a aceitar a prática cigana dentro das nossas macumbas, né? Então, né, até mesmo a mistificação,
a questão ruim de apropriação da cultura cigana acaba sendo positivo nesse ponto, porque fez com que desse oportunidade da existência dessa linha chamada de linha dos ciganos. E é importante deixar claro que muito do que a gente vai ver relacionado a cigano não faz sentido nenhum dentro do que de fato é um trabalho com essa linha. Como, por exemplo, a gente vai ver muitas ciganas vestindo roupas de odalisca, né? E muitos ciganos vestindo roupas de pirata. E isso não faz muito sentido, já que existe até tabu dentro de algumas etnias de mostrar o joelho, quanto mais o ventre, o ombro e etc. Assim como os ciganos vestidos de pirata, não que não existam ciganos que tiveram sido piratas de fato, né? Marinheiros sim, existiram, né? Mas nem todos vão ter esse visual de bandana e etc. Se a gente for parar para olhar hoje em dia, você vai ver que até hoje os ciganos se vestem mais como pessoas que vivem em roça, por exemplo. E como eu costumo falar sempre, sobretudo para os meus filhos de santo, é que muito do que as entidades vão fazer é por consequência da nossa crença. A entidade se molda no nosso trabalho de acordo com a nossa loucura, né? Então, quanto mais você estudar, mais você liberta a sua entidade para ela trabalhar de fato como ela é e não como ela precisa trabalhar, porque senão você não acredita que é entidade, né? Todo mundo que acha que um cigano, uma cigana tem que vir feliz, alegre, saltitante, se o seu espírito que não é assim, não se manifestar assim, você não aceita e acaba mistificando, acaba trazendo uma dificuldade para essa entidade trabalhar, né? Então, muitas vezes vocês vão ver pessoas que começam a estudar, o comportamento das entidades dessas pessoas começar a mudar. Como, por exemplo, um cigano que antes era mais alegre, agora é um cigano mais sério. Assim, ou como uma pombagira cigana, ou uma própria cigana que antes falava de amor, agora ser uma cigana que fala mais sobre descarrego, desobsessão. A gente precisa entender que os ciganos são etnias que são ricas como todas as outras. Então a gente vai ter, por exemplo, né, as ciganas que são as chuvani e os ciganos que são os chuvanô, que são os bruxos ciganos e as bruxas ciganas, que trabalham principalmente nessa questão do negativo. Não somente na questão do negativo, livrando as pessoas do negativo, como também trazendo o negativo para outras pessoas. E ainda sobre mistificação, a gente precisa entender que essa questão da liberdade não é uma coisa que é querida pelos povos ciganos. O cigano quer ter o direito de ir e vir, mas também quer ter o direito de poder ficar, e é algo que nunca aconteceu. Até hoje os ciganos são muito perseguidos, até hoje a gente vai ver a maioria dos ciganos em um estado de miséria, né? E o nosso apoio, a nossa divulgação sobre a cultura cigana, não estou falando da espiritualidade, mas sobre a cultura cigana é muito importante. Então, a gente falar sobre os ciganos que estão aqui desde 1574, que só foram ter sua primeira terra em 2015, né? Que só foram ter pessoas formadas em universidades depois dos anos 2000, a gente precisa entender que falar sobre isso é importante para dar visibilidade para esses povos que são perseguidos, que hoje estão sendo massacrados e acabados com a sua cultura por consequência de uma dominação neopentecostal, né? A gente vai entender que a maioria dos ciganos hoje no Brasil são evangélicos e estão acabando com a sua própria cultura por demonizarem eles dentro do que eles praticam já milenarmente. É importante a gente combater também essa falácia de que os espíritos ciganos, trazer a cultura cigana para dentro da macumba, você está branqueando a religião afro-indígena. A religião é afro-indígena, com certeza, a sua base é afro-indígena, porém a gente precisa entender que terão também influências de outros povos, como de fato o povo cigano, que está aqui desde 1574. Então, alegar que os ciganos são uma tentativa de branquear a religião é, no mínimo, ignorância, já que são povos que são perseguidos tanto quanto os pretos e os indígenas. A gente pode falar sobre ter o privilégio de não ser escravizado em sua maioria, mas ainda assim não muda o fato de terem sido perseguidos e serem até hoje, já que até hoje a gente não ouve falar sobre os ciganos na escola, já que até hoje a gente não ouve nenhuma política pública voltada para cigano, não existe nenhum cigano dentro de nenhum parlamento. Então a gente precisa entender isso, né, para que a gente consiga reconhecer a linha dos ciganos se manifestando dentro das macumbas como uma linha de resistência, tão quanto, né, a linha dos caboclos, a linha dos pretos velhos e etc. Eu pretendo voltar e falar mais sobre a linha dos ciganos de uma forma mais profunda. Esse vídeo ele foi feito, na verdade, correndo, né, para poder postar para vocês alguma coisa essa semana, né, mas eu vou falar mais profundamente sobre a história do povo cigano. Talvez fazer uma série aqui falando sobre a história do povo cigano seja interessante, né? Quem gostar, comenta aí se quer que eu faça uma série só sobre os povos ciganos, desde a sua saída da Índia até a chegada no Brasil, os dias contemporâneos, né? E eu vou tentar me dedicar a isso daí. Como sempre, toda a bibliografia utilizada para fazer esse vídeo está aqui na descrição. Agradeço a todo mundo. Comenta, curte, compartilha. Tamo junto. Abraço.